Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cabine Desportiva. Hoje um podcast especial, porque vamos falar da possível transferência de Carlos Carvalhal para o Flamengo, técnico que, ao que tudo indica, está muito perto de reforçar o clube brasileiro. Hoje comigo tenho aqui os meus amigos Eurico Seabra. Um prazer. Espero que tenham uma boa conversa. E David Rodrigues. Boa tarde a todos. Eles que vão estar aqui para falar um pouco daquilo que foi o percurso de Carlos Carvalhal e também falar um pouco daquilo que é as suas preferências táticas e algumas semelhanças com Jorge Jesus. Antes de mais dizer a todos, principalmente aos nossos compatriotas e nossos amigos brasileiros, que ultimamente temos recebido muito feedback do povo brasileiro, nós sempre muito acarinhados por eles e também tentamos dar aqui informação do que nos é possível sobre Carlos Carvalhal e pedimos então a eles também para nos seguirem nas redes sociais e sobretudo no YouTube também para ouvirem este podcast. Vamos então ao que interessa e falar de Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal é um técnico nascido em Braga, tem neste momento 54 anos, também foi jogador de futebol, a sua carreira como treinador foi sobretudo no início como treinador adjunto, depois embardou pela carreira de treinador principal, começou no Vitória Futebol Clube, depois com passagens pelo Belenenses, Braga, Beira-Mar. No Vitória Futebol Clube em 2007 conseguiu conquistar o seu primeiro título e único até então, foi vencedor da Taça da Liga, ficou também em quinto lugar, fez uma época extraordinária, talvez a sua melhor até então. Depois foi para o estrangeiro, no Asteras Trípoli, onde teve pouco sucesso, regressou a Portugal, ao Marítimo, também treinou o Sporting pouco depois, levou o Sporting a um quarto lugar, depois foi outra vez para o estrangeiro, treinou no Besiktas, no Istambul e depois foi para a Inglaterra, onde teve os seus melhores anos da sua carreira. No Sheffield Wednesday, na primeira época, quase subiu à Premier League, perdeu na final do play-off. Na segunda época, fez quase o mesmo, foi também aos play-offs, mas acabou por cair nas meias finais, não conseguindo subir a equipa do segundo escalão inglês. Depois, foi tentar salvar o Swansea da despromoção, fez uma excelente recuperação, conseguiu 8 vitórias e 8 empates, mas infelizmente acabou por descer a equipa inglesa. No Rio Ave, até então, tem a melhor pontuação de sempre do clube do Rio Ave. Tem também neste momento o 6º melhor ataque e a 3ª melhor defesa, o que são números fantásticos para o clube que ele está a representar. Começando então aqui as minhas perguntas, é aquilo que mais nos interessa. Antes de partir para aquelas questões mais pormenorizadas, talvez começar por perguntar aquela pergunta que todos querem ouvir. Acreditam que Carvalhal pode mesmo vir a ser o treinador do Flamengo? Se calhar começava por ti, Eurico. É uma forte possibilidade, dado que o seu representante Bruno Macedo é próximo da direção do Flamengo. Leonardo Jardim está-se a mostrar até ao momento um pouco mais... Não tem mostrado tanta vontade em ir para o Flamengo. Carlos Carvalhal já aceitou. Tem a concorrência, penso, Domenech Torrent, o adjunto Guardiola. Rafinha também poderá ter alguma influência. Tem feito muitas entrevistas a elogiar o treinador adjunto Guardiola. Penso que a principal concorrência até agora de Carvalhal para comandar o Flamengo poderá ser Domenech Torrent. E em relação a ti, David, acreditas que Leonardo Jardim ainda pode vir aqui ter uma palavra a dizer ou acreditas mesmo que Carvalhal está neste momento na pole position para suceder a Jorge Jesus no Flamengo? Bem, quanto a Leonardo Jardim, não tenho assim muitas informações acerca da sua possibilidade de ir ou não para o Flamengo. Quanto a Carlos Carvalhal, acredito que sim, tal como tu disseste, acredito que está na pole position para assumir o lugar de treinador do Flamengo. Acho que o seu historial, com bastante recheado, não deixa dúvidas para isso e acredito que possa claramente assumir o Flamengo. Acho que deve estar por dias, talvez por semanas. Tal como o Eurico disse, acho que a única concorrência que ele tem neste momento é mesmo o adjunto do Guardiola, nada mais que isso, mas acredito que, sendo o Flamengo um clube inteligente que contrata bem os seus treinadores e tudo, tal como fez com Jorge Jesus, acredito que irá optar por Carlos Carvalhal. Carvalhal, que foi um dos nomes e talvez o principal nome
destacado pela diretoria do Flamengo para suceder a Jorge Jesus, também muito por aquilo que é o estilo de jogo, de alguma forma, que se enquadra naquilo que o Flamengo pretende e que os seus diretores neste momento estão à procura. Carvalhal é um técnico que tem muitas dessas características no seu futebol. O sistema tático, em alguns aspectos, também acaba por ser semelhante a Jorge Jesus, o que pode, sem dúvida, Eurico, ajudar a que seja mesmo o treinador escolhido para suceder a Jorge Jesus. Sim, tem algumas semelhanças. Por exemplo, Jorge jogava com as linhas adiantadas. Carlos Carvalhal também joga. Vemos constantemente Paulo, que é Zé guarda-redes do Rio Ave adiantado, quer fazer cortes, jogo com os pés. Também, no seu sistema tático, muitas vezes joga com três centrais. Filipe Luís também ajudava na construção do jogo com Jorge Jesus. Poderá continuar com esse papel com Carlos Carvalhal. Também os extremos e os médios jogam muito para dentro. Isto poderá também no Flamengo encontrar semelhanças com a Arrascaeta ou Everton Ribeiro. O sistema tático de Carlos Carvalhal varia entre 4-4-2 às vezes, mas eu considero mais um 4-2-3-1, dada essa variação que os médios e os extremos têm para zonas interiores. Dois médios mais posicionais e depois maior liberdade no ataque. Sim, falavas aí do seu sistema preferido, e sem dúvida que o sistema preferido de Carvalhal é 4-2-3-1, por vezes varia para um 3-4-3, e em alguns momentos da carreira, por exemplo no Swansea, optou por um 5-4-1, mas também muito devido àquilo que eram as características da equipa, que era uma equipa mais frágil e que não tinha também os executantes para ter outro tipo de jogo. David, fazia-te também a mesma pergunta. Se achas que este sistema tático, em alguns momentos muito idêntico, também àquilo que era Jorge Jesus, que também gostava de um 4-2-3-1, acreditas que pode ser sem dúvida fundamental para a contratação de Carvalhal, e também se achas que é esse um dos motivos para ele estar à frente de Leonardo Jardim? Acho que sim, Ricardo, acho que sim. Acho que faz todo o sentido isso. Faz todo o sentido quererem optar por um treinador que use o mesmo estilo de jogo ou um estilo de jogo parecido, até a mesma tática, como o Eurico disse há um bocado. É sabido que o Carlos Carvalhal utiliza um 4-4-2 ou um 4-2-3, normalmente, pelo menos nesta última época, que ainda está a decorrer aqui em Portugal, foi essas as táticas que ele privilegiou sempre. Tal como o Eurico disse, ele privilegia o uso de um guarda-redes com uma qualidade na construção para conseguir construir a partir da defesa, o uso de jogo apoiado e a saída em passes curtos. Além disso, a equipa dele aqui, o Rio Ave, recua um médio no terreno para obter as linhas de passe e transitar assim para o ataque, ou seja, recua um médio que normalmente é Filipe Augusto, o médio defensivo do Rio Ave, que desce para o meio dos centrais e permite que os centrais consigam construir jogo, consigam subir e depois os centrais ou lança a bola no corredor lateral ou espera que o avançado venha a receber a bola de costas para a baliza. É algo que o Jorge Jesus também utiliza muito nas suas equipas, utilizava isso com o Bruno Henrique, que era um avançado que muitas vezes jogava no centro do terreno, mas claramente não é um ponta de lança, é um avançado móvel que está ali para outros fins, não para finalizar só, embora também tenha muita qualidade nisso. Mas concluindo, acredito que sim, acredito que seja esse o principal objetivo da direção do Flamengo na contratação de Carlos Carvalhal. Sim, não podia estar mais de acordo, e obrigado, David, por essa análise tática tão profunda e que sem dúvida é importante também para esclarecer aqui os nossos ouvintes. Tal como te referias, e é sabido, ofensivamente é um técnico muito rico, gosta de uma posse de bola, mas num sentido mais agressivo, por zonas interiores, também obrigando as equipas a fecharem para depois atraírem e criarem perigo por fora. A nível ofensivo, são sempre equipas muito, muito difíceis de defender e de travar. Perguntava-te, Eurico, até que ponto este futebol não muito visto em muitas equipas e muito menos no Brasil, poderá ser uma inovação no futebol brasileiro, e também se isso seria muito difícil para as outras equipas de contrariar? Acredito que sim, que seja difícil de contrariar, até porque acompanhámos vários jogos do Flamengo e notámos várias carências a nível defensivo, quer no meio-campo, das equipas brasileiras. E eu concordo com o sistema que Carlos Carvalhal tem, que é muito dinâmico,
que será mesmo muito difícil contrariar as equipes, o seu sistema tático. David, eu perguntava também a mesma coisa, mas relativamente ao Flamengo e nem tanto em Portugal, porque o Rio Ave, apesar de ter excelentes executantes, por exemplo, não tem os executantes que têm outras equipas, como por exemplo o Porto, o Benfica, o Sporting ou até mesmo o Sporting Clube Braga, apesar de ter excelentes jogadores, ainda não tem jogadores capazes de por vezes fazerem a diferença. E acreditas que este sistema de jogo muito ofensivo, que cria muitas chances de golo por jogo, também agora no Flamengo, com jogadores também que podem decidir a qualquer momento, isso tudo conjugado, a sua qualidade no jogo ofensivo e os executantes, se pode ser também uma mais-valia para o Flamengo e também algo muito difícil de travar pelas outras equipas, porque aqui em Portugal já vimos equipas mesmo como o Porto e o Benfica a terem bastantes dificuldades em travar o Rio Ave, e agora Carvalhal, se for para o Flamengo com executantes muito fortes, como Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, etc., se poderá, sem dúvida, ser uma equipa muito, muito difícil de travar. Exatamente. Era esse ponto que tu referiste é um ponto muito interessante, porque aliás, eu tinha aqui nas minhas notas esse tal ponto, que era o facto de o Carlos Carvalhal aqui em Portugal, no Rio Ave, ele privilegia muito umas jogadas, as ditas jogadas alternativas, que são como o plano de backup, que é o plano de substituição. Quando o sistema de jogo não está a correr bem, temos de partir para outros planos, que são os planos substitutos. Um desses planos é o Carlos Carvalhal abre a bola nos seus extremos ou laterais e utiliza o 1 para 1 e faz com que eles utilizem o 1 para 1, sendo eles dotados tecnicamente. Claro que o Rio Ave tem jogadores dotados tecnicamente, como Nuno Santos, Taremi, Diego Lopes, mas nada se compara a Arrascaeta, Gabigol, Gerson, a jogadores desse calibre. É óbvio que não. Também, como tu disseste há pouco, o Carlos Carvalhal prestou declarações a um seminário online da ANT e disse exatamente o que tinhas dito há um bocado, que é no momento da organização ofensiva, o Carlos Carvalhal afirma: eu gosto da posse de bola mais agressiva, a posse de bola que bate por dentro das equipas, que consiga ir lá dentro e que as faça fechar para depois ir para fora. É muito inteligente da parte de Carlos Carvalhal jogar pelo meio para depois soltar para a linha. Privilegia assim a subida dos seus laterais para que possam dar ajuda ao ataque e cruzar ou então voltar a jogar para trás para voltar a tentar entrar pelo meio. Sim, sem dúvida. O Carvalhal também é um técnico que tem sempre muitas alternativas ao seu jogo e a nível defensivo também é uma equipa que às vezes tem momentos e até se sente até certo ponto confortável no jogo. Eu lembro, por exemplo, de um jogo a que tive a oportunidade de assistir ao vivo no Dragão, frente ao Futebol Clube do Porto, em que o Rio Ave conseguiu empatar, que esteve praticamente o jogo todo a defender, face ao poderio da equipa do Futebol Clube do Porto, também que naquela altura, se ganhasse, penso que ultrapassava o seu rival na classificação, o Benfica, e o Rio Ave apresentou-se para esse jogo de uma forma que ainda não tinha sido vista, quase no jogo, por momentos jogou mesmo no 5-4-1 com os médios alas a defenderem, o que obrigou também a ter muita paciência do Futebol Clube do Porto e que dificilmente conseguiu penetrar na defesa e na muralha do Rio Ave, ou seja, o Rio Ave também é uma equipa que defende bem. Defensivamente também tem algumas características de Jorge Jesus, principalmente destacaria a pressão alta. Quando as equipas contrárias exploram o jogo pelas laterais, a pressão intensifica-se. E os extremos e os avançados têm o sinal de que quando a bola chega às laterais, para a pressão intensificar-se para tentar roubar a bola ao rival. Por momentos no bloco intermédio defende mesmo num 5-4-1, quase sempre, com os médios alas também a ajudarem os laterais e a fecharem. Eu perguntava, se calhar também começava por ti, Eurico, achas Ricardo, que... se me permites, deixa-me só destacar aqui um facto. Já estamos a falar da parte defensiva do Rio Ave, da zona defensiva. Eu queria destacar aqui um facto que é mesmo um facto, são números isto, que como nós sabemos, o Carlos Carvalhal tem feito um trabalho fantástico esta época no Rio Ave. Conseguiu a melhor classificação de sempre, tem feito boas exibições e a sua qualidade de jogo já foram destacadas não só por treinadores na nossa liga, mas também
por jornais internacionais, como é o caso da Marca, que refere que o Rio Ave, e passo a citar agora, está entre os clubes do velho continente, a Europa, está entre os grandes clubes do velho continente, a Europa, no que diz respeito à média em metros de progressão vertical conseguidos através de passes na zona defensiva. A equipa de Carlos Carvalhal tem uma média de 48,7 e aparece assim no sexto lugar através do Barcelona, do PSG, da Juventus, do Bayern de Munique e do Real Madrid. Ou seja, acho que isto diz muito do quão privilegia a saída de bola pela defesa do Carlos Carvalhal. Sim, David, sim, David. É um aspecto muito importante e também muito revelador daquilo que as suas equipas jogam. Para se ter uma ideia, estar entre clubes como a Juventus, o Real Madrid, etc., Bayern, é sem dúvida um destaque. Falavas e davas ênfase àquilo que é a sua progressão no seu futebol, e esses passos verticais são sem dúvida muito usuais no jogo de Carvalhal. Lá está, era aquilo que eu dizia. É uma equipa que privilegia a posse de bola, mas uma posse de bola agressiva para agredir o adversário com bola, criando assim muitas ocasiões de golo. Eu ia te perguntar, Eurico, quais é que achas? A equipa acaba por ser uma equipa até certo ponto completa, mas obviamente também tem algumas fragilidades. Para ti, quais é que são aqueles pontos fracos que dirias que o Rio Ave tem neste momento? Destaco a marcação dos cantos. Que eu não gosto muito da forma como o Rio Ave marca os cantos, acho que não tem lá muito sucesso. E também defensivamente, desde que retomou o campeonato, o Rio Ave sofreu vários gols de bolas paradas. E também, ao contrário do que vocês dizem, discordo um pouco. Acho que o Rio Ave às vezes tem algumas dificuldades na transição defensiva, o que leva a que os adversários criem demasiadas ocasiões de gol. São esses pontos fracos que eu destaco mais no sistema de Carlos Carvalhal. Transição defensiva e as bolas paradas. Sim, a transição defensiva também é algo que eu gostava de referir. Eu referi que o Rio Ave se sente confortável a defender, mas eu disse-o de uma forma quando o Rio Ave se encontra mais num bloco intermédio. Não tanto quando está a fazer a transição defensiva, que sim apresenta algumas debilidades e que também alguns jornais e programas desportivos em Portugal também já o disseram, e é de facto uma verdade e um aspecto que o Rio Ave e Carvalhal têm que melhorar no seu jogo. David, fazia-te a mesma pergunta. Também estou de acordo com o Eurico. As bolas paradas são sem dúvida um aspecto muito fraco que o Rio Ave e Carvalhal têm que melhorar no seu jogo. Mas David, para ti, quais é que são os pontos fracos que encontras neste futebol de Carvalhal? Assim, em primeiro lugar, destacar claramente as bolas paradas, como já foi referido. Acho que é o grande tendão daqueles do Rio Ave, ou de Carlos Carvalhal, neste caso. Depois, não é uma crítica ao jogo de Carvalhal, porque tem dado frutos muito, muito bons na Liga Portuguesa. Mas, por exemplo, quando um treinador que quer sair a jogar com os centrais e privilegia muito a posse de bola, vai jogar contra clubes que fazem muita pressão, normalmente passam mal, que foi o caso do Rio Ave aqui no Dragão. Passou muito mal na zona defensiva, mas conseguiu defender bem. Ou seja, é importante referir que, embora o Porto tivesse focado muito o Rio Ave nunca perdeu o discernimento de conseguir sair a jogar. Nunca. Em momento algum o Rio Ave começou a bater bola para a frente ou começou a acusar a pressão. Nunca. O Rio Ave Sim, sempre David, teve... se me permites, Diz. se me permites só dizer aqui uma coisa muito rápida. Relativamente, por exemplo, a esse jogo do Dragão e a mais alguns, em alguns momentos que o Rio Ave sente-se na obrigação de por momentos baixar linhas, às vezes apresenta algum conforto, e depois uma coisa que eu privilegio muito no jogo de Carvalhal é que ofensivamente e na transição ofensiva, por vezes com poucos jogadores, mas sempre com critério. É sempre algo que eu sempre apreciei muito no Carvalhal e no Rio Ave deste ano, mas podes prosseguir. Eu ia só concluir dizendo que, por exemplo, quando o Carlos Carvalhal, com o seu sistema tático, enfrenta equipas, como é o caso do Liverpool de Jurgen Klopp, que pressiona muito em cima, aí pode ser uma debilidade. Eu não acompanho tanto o Brasileirão, não tanto quanto gostaria, não acompanho tanto, mas sei pelos jogos que vejo que as equipas não utilizam assim uma pressão tão intensa na saída de bola. É facto, não pressionam tanto, como é o caso do Liverpool,
como é o caso do Liverpool em Inglaterra, o caso do Porto em Portugal, que pressiona muito o portador da bola. Lá não, e acho que aí é um ponto fraco, mas é preciso as equipas no Brasileirão adaptarem-se a isso e conseguirem saber jogar isso contra ele. Por exemplo, temos aqui um caso que é o Porto. O Porto jogou contra o Rio Ave, o Porto faz muita pressão e pressiona bem. Jogou contra o Rio Ave e empatou 2-2 em casa do Futebol Clube do Porto, no Dragão. O Rio Ave sentiu-se confortável com a pressão do Porto, entre aspas, claro. Sim, exatamente. Acho que isso é um ponto, sem dúvida, a melhorar no futebol de Carvalhal, mas também pode ser um fator a explorar por parte das outras equipas, mas acredito que também com esses executantes que ele vai encontrar no Flamengo, se caso seja confirmada essa transferência, poderá de alguma forma mudar isso a seu favor e acredito que tem muito espaço para evoluir nesse sentido. Outro aspecto, e já estamos quase numa fase final, para terminar, Carvalhal, para além do seu enorme conhecimento sobre o jogo, é também um enorme conhecedor daquilo que é o mercado. E sempre pelos clubes onde passa tem sempre alguma interferência naquilo que são as contratações. Por exemplo, este ano teve uma contratação de um jogador que para mim, mas isso é a minha opinião, é talvez o jogador revelação da Liga. Falo de Taremi, um avançado que descobriu no Irão, que é iraniano, mas descobriu no Qatar, perdão. Um quase desconhecido, mas que veio para aqui, para Vila do Conde, e é um dos melhores marcadores do campeonato e já leva perto de 20 golos na época. Descobriu também, por exemplo, Piazon, que está emprestado pelo Chelsea, um jovem com muita qualidade. E a pergunta que eu vos quero fazer é: acreditam que no Flamengo ele poderá de alguma forma pedir à diretoria alguns jogadores que têm referenciados e se pode também ter uma mão muito assente naquilo que vão ser as contratações, se o Flamengo porventura contratar alguns jogadores? Tenho algumas dúvidas quanto a isso, porque o estatuto no Flamengo é diferente do Rio Ave. No Rio Ave, claramente, Carlos Carvalhal tinha sempre um grande peso nas contratações. O Flamengo, esta época, parece-me que já tem um plantel definido, manteve o 11, já contratou alternativas também com o aval de Jorge Jesus, o Léo Pereira, o Tiago Maia, o Michael, o Pedro Rocha, o Pedro. Parece-me que já tem um plantel composto. Por isso, para já, não acredito que Carlos Carvalhal tenha grandes interferências. Vai trabalhar com o que já tem, na minha opinião. David, eu perguntava-te o mesmo, porque Carvalhal, como já referi, é um homem, digamos assim, é um homem do futebol e vê muito para além daquilo que é o futebol e também naquilo que são os jogadores. Estabelece também uma relação muito importante naquilo que é a relação treinador-jogador e a relação do balneário. Jorge Jesus era um técnico muito acarinhado no Flamengo pelos jogadores, revolucionou de uma forma muito grande aquilo que é o futebol brasileiro e também aquilo que é o balneário em si, porque os jogadores mostraram sempre muito unidos e muito aproximados daquilo que era o treinador e a sua filosofia, e Jorge Jesus também teve sempre uma mão muito assente no balneário. Acreditas que Carvalhal, este pode ser o seu grande desafio da sua carreira, e acreditas que ele vai estar sempre muito pressionado, porque daquilo que o Jorge Jesus fez, qualquer treinador que agora vá para lá vai se sentir sempre muito pressionado. Sendo neste momento o maior desafio da sua carreira, acreditas que Carlos Carvalhal está preparado para assumir esse desafio? Sim, claro que sim, acredito que sim. Tal como disseste, é difícil suceder a Jorge Jesus, muito difícil. Depois do que Jorge Jesus ganhou e fez, e a forma como revolucionou o Flamengo, é difícil suceder a Jorge Jesus, mas sinceramente acho que escolher Carlos Carvalhal é o passo certo para isso. Acho que os nossos colegas brasileiros e adeptos do Flamengo podem estar completamente tranquilos. Carlos Carvalhal é um homem, como tu dizes, do futebol, vive o futebol a 100%, como podemos ver isso em Inglaterra, no tempo que ele teve na Premier League e no Championship. É um homem que vive o futebol a 100%, consome futebol sempre, é super apaixonado pelo que faz. Tu falaste da relação de Jorge Jesus com os jogadores. Carlos Carvalhal também tem uma relação muito boa com os seus jogadores. Mais que isso, acho que Carlos Carvalhal tem uma relação muito boa com os adeptos.
Sem muito dúvida. boa. Temos este ano adeptos do Sheffield United que ele treinou há 3, 4 anos atrás, vieram Ver aqui jogos do Rio a Ave. Vila, exatamente, vieram a Vila de Conde ver jogos do Rio Ave. É assim, eu raramente vejo isto acontecer no futebol. Raramente vejo isto. Exatamente. Acho que isto demonstra muito o quão acarinhado pelo Sheffield e pelos seus adeptos, neste caso Carlos Carvalhal, era. Independentemente dos resultados, bons ou maus, porque fez um bom Exatamente. trabalho no Sheffield, também teve momentos piores, mas estabeleceu uma boa relação com os seus adeptos. Acho que vai fazer o mesmo no Flamengo. Acho que vai vingar no Flamengo o seu estilo de jogo. Acho que é um excelente treinador. Acho que ir para lá é, de caras, um dos melhores treinadores da Liga. A par de Josualdo Ferreira, serão os 2 melhores, acredito que sim. E não digo isto por serem portugueses. Digo isto porque acho mesmo que é verdade. Josualdo Ferreira, nada a dizer, é um dos melhores treinadores. Neste momento, o melhor treinador da Liga Brasileira. E Carlos Carvalhal, amigos brasileiros, é assim. Claro que vocês podem duvidar do que estamos aqui a dizer de Carlos Carvalhal, mas acho que o tempo o dirá e o tempo abrirá os olhos a todos aqueles que desconfiarem de Carlos Carvalhal. É um excelente treinador, é um homem muito bom, acima de treinador, é um homem muito bom e vive o futebol a 100%. Naquilo que são os seus méritos esportivos, temos bem, por exemplo, este ano já atingiu a melhor pontuação de sempre, repito, de sempre do Rio Ave, e está muito próximo de poder se qualificar para a Liga Europa, algo que o Rio Ave também pretende sempre ao longo dos anos. Eurico, eu acabava contigo e perguntava-te se acreditas que o facto de Carvalhal ainda não ter ganho algum título importante, claro que já ganhou a Taça da Liga, mas não, e com o Setúbal, o que é um grande mérito, sem dúvida, mas acreditas que o facto de ele não ter ganho ainda um grande título e não ter treinado ainda uma grande equipa com um grande projeto, já treinou, por exemplo, o Sporting, mas entrou numa fase em que Paulo Bento tinha sido despedido e foi sempre, foi mais para terminar a época, foi mais uma solução do que um projeto. Por isso perguntava-te se acreditas que o facto de ele não ter ganho algum título, daí surgirem algumas críticas daquilo dos jornalistas brasileiros e também mesmo de alguns adeptos. Acreditas piamente que Carlos Carvalhal será um técnico que é capaz de agarrar neste projeto do Flamengo? Posso dizer aos nossos amigos brasileiros que Jorge Jesus chegou ao Benfica em 2009 e não tinha qualquer título, pois a carreira assim o mostra. É sempre complicado, quando não se passa por grandes clubes, conquistar títulos. Carvalhal também passou, é verdade, passou na Turquia pelo Besiktas, mas recordo bem que o Besiktas não tinha um plantel, tinha um plantel cheio, posso dizer uma expressão drástica, mas era entulho vindo de Portugal. Na minha opinião, eram jogadores que não tinham nível para lutar pelo título turco. Agora vai para um projeto onde tem todas as condições para ser feliz. Claro que pode sentir a pressão em qualquer momento, é normal, não é fácil ser a Jorge Jesus, mas eu acredito, se o Carvalhal for apoiado pelos jogadores, pela direção que está a fazer um esforço para o contratar, pode ter sucesso. Pronto, acho que dissemos tudo aquilo que de mais importante teríamos para dizer. Se fôssemos analisar o seu jogo, obviamente que estaríamos aqui um podcast para mais de 4, 5 horas, porque é sem dúvida um futebol muito rico em todos os aspectos, em todas as suas variantes táticas, técnicas. É sem dúvida um futebol muito pormenorizado e que tem vindo trazer muitos resultados ao Rio Ave. Portanto, terminamos aqui o nosso podcast. Espero que tenhamos, de alguma forma, desvendado aquilo, um pouco do véu daquilo que é Carlos Carvalhal e o seu futebol. Certamente que nos próximos dias surgirão mais coisas deste género, de forma a revelar para os nossos amigos brasileiros aquilo que é Carvalhal e também aquilo que é o seu jogo. Prometemos também informar os nossos seguidores aquilo que é a possível transferência ou não de Carvalhal. Portanto, agradecer aqui aos meus colegas David e Eurico, não sei se querem dizer alguma coisa. O prazer foi todo meu. Caros amigos brasileiros, foi um prazer poder ajudar-vos, de certa forma, a decifrar um pouco mais sobre Carlos Carvalhal. Qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, seja aqui nos comentários, seja no nosso
Instagram ou no nosso Twitter. Não hesitem em perguntar, que iremos certamente responder com todo o gosto. E foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado, David, é mesmo isso. É um prazer sempre falar para os nossos amigos. Eurico, não sei se queres dizer alguma coisa. É sempre um prazer falar de futebol com vocês e deixar o apelo para nos seguirem em todas as redes sociais, subscreverem no nosso canal. O vosso apoio é importante. Sim, sem dúvida, e também refiro aquilo que o David disse. Nós importamos sempre com responder àquilo que são os nossos seguidores, porque também são parte importante daquilo que é o nosso trabalho. E sem dúvida que sem eles não éramos nada e temos todo o gosto em responder às perguntas, por isso interajam sempre connosco, sigam as nossas redes sociais e subscrevam o canal no YouTube para mais novidades. Portanto, foi um prazer ter-vos aqui, foi um prazer ter o Eurico Seabra, o David, eu sou o Ricardo, e foi um prazer. Obrigado.